Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Richard, sou professor de Química e nessa videoaula a gente vai abordar sobre cinética, sendo mais específico sobre concentração e velocidades de reação. É um tópico muito cobrado na graduação, principalmente o aluno que está realizando disciplinas de físico-química ou já na química geral mesmo, também é cobrado cinética, e também para os alunos do ensino médio, tá? Você que vai fazer o Enem, prestar vestibulares, cinética é um tópico muito importante para você ter conhecimento, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Eu já peço já logo no início, tá? Uma ajuda aí, porque a gente está com a meta de bater 200 inscritos e a gente está com 195, falta muito pouco. Então, dá uma força aí, falta só 5. Se inscreva aí no meu canal para me dar uma ajudinha. Então é isso, pessoal, vamos lá. Pessoal, a princípio, essa videoaula ela vai ser separada em dois momentos. A gente vai iniciar com o aspecto teórico, porque eu tenho que te explicar essa parte. E depois a gente vai fazer uma aplicação com exercícios para consolidar isso que você está aprendendo aqui, tá? Estou utilizando como base o livro Princípios de Química, questionando a vida moderna do Atkins, da sétima edição. Então, essas informações que eu estou retirando aqui é dele, tá? A velocidade média de uma reação é a variação, deixa eu pegar aqui uma ponteira diferente, é a variação da concentração de uma espécie dividida pelo tempo que leva para que a mudança ocorra. A velocidade média é a velocidade média única, é a velocidade média dividida pelos coeficientes estequiométricos das espécies monitoradas. Richard, eu não entendi nada do que você disse, me ajude aí. Então, pessoal, primeiro, vamos fazer um exemplo bem mais simples? Eu tenho certeza que você lá na física, deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar um carrinho, visto daqui da seguinte forma. Deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar ele aqui. Não julguem o meu carrinho, certo? Então, lá na física, você tratava assim: o seu professor utilizou um carrinho, um foguete, uma motocicleta, né? Lá na distância inicial, que o carrinho ia andando, ele chegava até uma distância final. E isso levava um determinado tempo, certo? Então, você tem um tempo inicial e um tempo final para o carrinho chegar até o seu destino, certo? Lá na física, você utiliza a seguinte fórmula para calcular a velocidade média, que é assim: a variação da distância dividido pela variação do tempo, ou seja, é a distância final menos a distância inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, certo? Aqui, pessoal, na química é o mesmo princípio para a gente calcular a velocidade média de consumo do reagente e dos produtos. Mas só que a gente não vai utilizar carrinhos. E tem um detalhezinho a mais aí. Mas é coisa simples, gente. Vamos ver aqui com calma, então, como que a gente aplica essa fórmula, como é que a gente interpreta isso. Com calma, tá? Não assista essa videoaula correndo. Se você não entendeu uma parte, volta, revê a videoaula novamente, coloca aí nos comentários. Eu sempre leio todos os comentários aqui do canal, tá? Pessoal, então vamos entender a velocidade média de consumo do reagente. Primeiro que você pode estranhar é isso aqui, ó. Por que que tem um sinal negativo aqui? Vamos fazer primeiro uma reação química aqui? Deixa eu pensar em uma reação química genérica aqui. H2 mais O2 formando H2O, certo? Tem dois hidrogênios. Aqui eu posso fazer, deixa eu ver, colocar um 2 aqui e colocar um 2 aqui. Tenho 4 hidrogênios de cá, 4 hidrogênios de cá, 2 oxigênios e 2 oxigênios. Balanceei a minha equação. Supor, mas antes, vamos tratar algo básico primeiro. Você sabe que desse lado da equação química são seus reagentes e desse lado da equação química são seus produtos, certo? Por isso que tem esse R aqui, a velocidade média de consumo dos reagentes, certo? Agora vamos entender o que significa esse negativo.
essa fórmula aqui você sempre vai utilizar para as espécies dos reagentes. Então, vamos supor que eu queira calcular quanto de hidrogênio molecular, esse daqui, ó, que é consumido durante um determinado intervalo de tempo qualquer, certo? Então, vou utilizar essa fórmula. R é igual a menos a concentração inicial, a concentração molar inicial de H2, subtraído, vou colocar um I de inicial para você não se confundir, pela concentração molar de H2 no final, certo? Eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou tirar esse sinal aqui de negativo para você ver o quanto que isso fica esquisito. Dividido pelo tempo final. Aqui, pessoal, só uma errata, tá? Aqui é final menos inicial. Menos o tempo inicial, certo? Igualzinho lá na física que você usava lá para calcular a velocidade média do carrinho, certo? Então, eu vou inventar aqui alguns valores. Vamos supor que a concentração de hidrogênio molecular, lá no começo, no início da reação, é 2. 2 mols por litro a menos 1, certo? Lá no tempo igual a zero, ok? Aí, conforme foi passando o tempo, se ele está nos reagentes, ele vai ter que ser consumido. Você concorda? Aí a concentração dele caiu de 2 para 1 mol, porque ele está sendo consumido. Então, a concentração do início dele vai acabando. Lá no tempo igual a 1. Então, esse daqui é o seu tempo inicial, esse daqui é o seu tempo final, certo? Vamos aplicar isso na fórmula sem o sinal de negativo para você ver o quanto que isso fica esquisito? Então, o seu reagente, a velocidade média, né, do consumo dos seus reagentes, nesse caso a gente está fazendo para o H2, vai ficar o final, que é esse, certo? Então, vai ficar 1 mol, se essa canetinha me ajudar, 1 mol litro a menos 1, menos o início, certo? Que é 2 mols, menos 2 mols litro a menos 1, dividido pela variação do tempo, que é qual? O final menos inicial. Então, aqui é 1 segundo menos 0 segundos. Pessoal, 1 menos 2 vai ficar, nesse caso aqui, menos 1 mol litro a menos 1 dividido por 1 segundo. Então, isso daqui tudo vai ficar menos 1 mol litro por segundo, certo? Pessoal, olha que esquisito. Você está calculando uma velocidade e o resultado foi negativo. Isso aqui não faz sentido físico, tá? Quando você está dirigindo um carro, você pega e fala assim: eu estou dirigindo a menos 10 quilômetros por hora, eu vou caminhar uma distância de menos 5 metros, né, por segundo, ou melhor, eu vou correr, né, a uma velocidade de menos 40 metros por segundo. Não, você não fala desse jeito. Você sempre diz: estou correndo aqui na rodovia a 180 quilômetros por hora. A minha velocidade média nesse percurso foi de 38 metros por segundo. Você não fala o negativo. Então, quando você aplica o negativo aqui na fórmula, vou colocar ela aqui novamente, o que isso faz? Esse menos com menos fica mais, certo? Então, por isso que para os reagentes você tem que colocar isso, porque sempre o valor da concentração final ele será menor do que o valor da concentração inicial, porque ele será consumido. Então é legal a gente entender o porquê das coisas, né? Não é por acaso, tem um significado ali, né? Agora, para os produtos é diferente. Aqui você vê que não tem sinal, porque aqui é positivo, certo? Por quê? Porque agora é o inverso. O seu produto, ele sempre vai estar sendo formado.
Então, o valor final do seu produto ele sempre será maior, certo? Do que no começo, certo? Ok, então vamos fazer aqui agora um exemplo para a gente entender o que é a velocidade média única, ok? Eu vou apagar essa bagunça aqui, tá? Para você não se confundir, porque se confundir é fácil, né não? Então vamos apagar aqui tudo, vamos apagar essa bagunça. Pessoal, só peço um pouquinho de paciência, tá? Porque essa canetinha aqui, às vezes ela dá umas travadinhas. Então isso aqui acaba ficando um pouco chato, tá? Então espera aí a sua compreensão. Paguei aqui. Lembrando que aqui é o seu produto, que é os seus reagentes. Agora, o que significa essa velocidade média única? Pessoal, é muito simples. É a velocidade média dividida pelos coeficientes estequiométricos. Então, sempre é importante, quando você estiver tratando aqui de velocidade média única, você avaliar esses valores aqui, ó. Lembrando que quando não tem nada, é 1, certo? Então, você sempre tem que ficar considerando esses seus coeficientes estequiométricos. Richard, como é que isso se aplica aqui? Como é que seria, né, a descrição dela aqui? Eu vou utilizar uma cor diferente. Eu vou fazer a velocidade média única para todas as espécies dessa reação química, tá? Então, ficaria menos 1 dividido por 2. Eu vou colocar esse 2 aqui de uma forma, de uma cor diferente, para eu dar um destaque para ele. 2 multiplicado pela variação da concentração de H2 dividido pela variação do tempo. Por que o menos? Porque o H2 está do lado dos reagentes, certo? Isso é igual a menos 1 multiplicado pela variação da concentração de O2 dividido pela variação do tempo. Qual que é o meu coeficiente estequiométrico aqui? É 1, certo? Isso aqui igual, agora o sinal é positivo ou negativo? A 1 dividido por 2, porque o coeficiente estequiométrico é 2, certo? Multiplicado pela variação da concentração de H2 dividido pela variação do tempo. Por que que isso é importante, Richard? Porque em alguns momentos ele pode te fornecer a velocidade média e a partir dela você determinar outros parâmetros, né? Outros resultados. Isso aqui vai ficar mais compreensível quando a gente fizer um exercício. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O exercício é o seguinte. Esse exercício aqui inicia assim. Vou utilizar a ponteira aqui diferente. Suponha que você precise de HI, o ácido iodídrico, de alta pureza. Você poderia preparar a solução fazendo o hidrogênio e o iodo reagirem diretamente segundo essa reação. Eu já vou escrever essa reação aqui porque a gente vai utilizar ela. H2 gasoso, você tem aqui o seu hidrogênio molecular, mais I2 gasoso, formando 2HI gasoso, certo? Então ele diz o seguinte: se ela for suficientemente rápida. Nesse caso, é importante fazer um experimento para investigar a velocidade de reação e determinar se a preparação de HI segundo esse processo é rápida o bastante, no intervalo de 100 segundos. Então, isso daqui leva 100 segundos. Esse é o tempo, o intervalo de tempo que ele quer analisar, certo? Se a concentração de HI aumentou, então você tem aqui uma concentração de HI inicial, que ele fala, aumentou de 3,5 milimol, litro é menos 1, para
4,0 milimol por litro. Então, ela estava isso daqui lá no início, e ela foi para uma concentração final de HI 4,0 milimol litro menos 1, certo? Então, tinha isso aqui no início e foi para isso aqui no final. Agora eu pergunto a vocês, o HI está no produto ou no reagente? Ele está nos seus produtos. Então, você não vai utilizar o valor negativo, porque o valor final ele será maior que o inicial. Tudo bem? Então, vamos fazer a fórmula aqui? A velocidade média de formação do produto vai ser igual à concentração final de HI, que é 4,0 vezes 10 a menos 3. De onde que saiu esse menos 3, Richard? Esse 10 a menos 3 aqui? Disso daqui, tá, pessoal? Isso daqui é o milli, certo? Mol. Eita. Mol, litro a menos 1, menos o inicial, que é esse valor aqui, ó. 3,5 vezes 10 a menos 3 mol litro a menos 1, dividido pelo tempo final, que é 100 segundos, certo? Menos 0 segundos, ok? Então, pessoal, vou reescrever aqui embaixo. Seus produtos, você vai chegar num resultado quando você subtrair isso por isso e dividir por 100 de 5. Eu já fiz a conta aqui para a gente ficar adiantado. 5,0 vezes 10 a menos 4 mol litro a menos 1 por segundo. O que isso significa? Que a cada 1 segundo você vai formar 5,0 vezes 10 a menos 4 mols de ácido iodídrico. É isso que isso quer dizer. Tudo bem, pessoal? Até aqui tá tudo tranquilo? Então vamos partir para o próximo. Ah, sim, já ia me esquecendo. Vamos fazer uma análise gráfica, só para a gente ver de uma outra forma a interpretação dessas questões. Eu vou apagar aqui essa baguncinha que eu acabei de fazer. Isso daqui, pessoal, se tiver uma análise gráfica sobre isso daqui, quer dizer o seguinte, ó. Deixa eu pegar uma outra ponteira. A concentração em função do tempo, ou seja, se você pegar esse intervalo de 100 segundos, você vai formar. Observa que o gráfico aqui está aumentando, ó, a formação dele está aumentando. Então, no intervalo de 100 segundos, você vai atingir aqui a formação de 0,5 milimols do seu produto, certo? Pessoal, então vamos para o próximo exercício. Agora, o exercício teste nos diz o seguinte: a velocidade média da reação N2H, eu já vou escrever essa reação química aqui. Você tem nitrogênio molecular gasoso mais 3 hidrogênios moleculares gasosos, formando 2 moléculas de amônia gasosa, certo? Então, a velocidade média da reação aqui, durante um certo tempo, é registrada como, já vamos colocar o dado aqui, ó, 1,15, tá, pessoal? Esse resultado aqui, ó, 1,15 milimol litro a menos 1, hora a menos 1. Agora não é em segundo, agora ele quer em hora, né? E ele pergunta assim, qual é, na letra A aqui, ó, qual é a velocidade média no mesmo período de tempo em termos do desaparecimento de H2? Então, agora ele quer saber a velocidade média para isso daqui. Mas só que ele não nos forneceu a concentração inicial nem final do H2. Como que eu chego agora nisso daqui? Agora, pessoal, você vai utilizar a velocidade média instantânea.
Como é que ficaria aqui a velocidade média instantânea? Ficaria menos 1 dividido por 3, que é esse 3 aqui, ó, multiplicado pela variação da concentração de H2 dividido pela variação do tempo, que é igual a 1 dividido por 2 multiplicado pela variação da concentração de NH3 dividido pela variação do tempo, certo? Mas que valor é esse daqui, Richard, que ele nos forneceu? Já é isso daqui tudo, tá, pessoal? Esse valor aqui já é a sua velocidade média, que ele já forneceu para você. Como é que você sabe que é dele? Porque ele te informou aqui no exercício, tá? Tá aqui, ó. Ok? Então, se eu substituir esses valores, como é que vai ficar, Richard? Vai ficar menos 1 dividido por 3 da variação da concentração de H2 dividido pela variação do tempo, que é igual a 1 dividido por 2 multiplicado por 1,15 milimol litro a menos 1 hora a menos 1. Só substituir esse valor aqui, ó, aqui. Tudo bem? Mas o que eu quero saber? Eu quero saber a velocidade média, certo? Do H2. É isso que a letra A quer no mesmo período de tempo. Então, o que eu tenho que isolar aqui? Eu tenho que isolar isso daqui, ó. Isso aqui eu tenho essa fração aqui do lado. Aqui eu vou sumir com esse sinal aqui, então vai ficar o seguinte. A velocidade média de H2, eu vou só reescrever, tá, pessoal? Dividido pela variação do tempo, só reescrever isso daqui. Esse 3, se ele está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. 3 multiplicado por 1 vai ficar igual a 3 dividido por 2, multiplicado por esse valor, que é 1,15 milimol litro a menos 1, hora a menos 1. Quando eu pego e faço isso daqui tudo, esse 3 dividido por 2, você também vai chegar, se eu não me engano, deixa eu só chegar aqui, 1,15, certo? Então, vai ficar 1,15 multiplicado por 1,15 milimol, litro a menos 1, você vai chegar no seguinte resultado, que a velocidade média dele é igual a 1,72. 1,72 milimol. Essa canetinha está me dando problema aqui, hein? Milimol por litro por hora, certo? Então, aqui a gente conseguiu chegar na velocidade média do H2. Então, o que isso nos informa? Que a cada 1 hora, 1,72 milimols de hidrogênio molecular será consumido. E notem que ele não forneceu a concentração inicial nem final dele, mas eu fiz uma relação usando a velocidade média instantânea. Agora ele pergunta outra coisa na letra B, para a gente já encerrar. Qual é a velocidade média única? Ué, aqui a gente já facilitou, né? Vou apagar aqui, pessoal, só para diminuir essa bagunça, para a gente ficar mais organizado aqui no quadro. Vamos guardar esse resultado aqui por enquanto, certo? Quando nós fazemos a velocidade média única para ele, aqui, ó, é 1 dividido por 3 multiplicado pela velocidade média. Mas só que agora nós encontramos a velocidade média dele, não foi isso que a gente acabou de encontrar na A? Então, é isso multiplicado por 1,72 vezes 10 a menos 3 mol litro a menos 1 hora a menos 1, certo? Então, a velocidade média única dele vai ser igual
a esse valor aqui, ó, dividido por 3. Então, nesse caso, você vai chegar a um resultado de 5,75 vezes 10 a menos 4 mol litro, mol litro a menos 1, hora a menos 1, viu? Esse exercício é um pouquinho mais puxado, né? Eu concordo que você tem que fazer algumas relações. E para quem está começando, a aplicação da velocidade média única no começo não é tão trivial assim, né? Então, pessoal, esse foi o exercício de hoje, a videoaula de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. E, por favor, se inscrevam aí no canal, me ajude a bater aí a minha meta de 200 inscritos. E vamos lá. Um grande abraço a todos e boa sorte aí nos seus estudos, seja qual for aí o seu objetivo que você esteja se preparando na graduação, no ensino médio, vestibulares. Continue estudando bastante, se empenhando e não desistam, tá? Grande abraço e até mais.